Você talvez pergunte por que esse interesse por imigração, por migração do Padre Carlos? Porque, na verdade, todos nós somos migrantes. Todos nós estamos em movimento. Há uma dinâmica da vida que nos faz caminhar, que nos faz querer ir além. É o mito do jazão presente dentro de cada um de nós. Existe o mito do Ulisses, que quer voltar para sua Penélope, e existe o mito do jazão, que o seu destino nem é tão importante, porque para ele o que lhe compraz é a beleza do caminho, é a vontade de estar sempre caminhando, é a saída, é a chegada, é o encantamento do passo, o cansaço dos pés, a vontade de descansar para dar continuidade. Falar de imigração é bonito por isso, porque é algo presente em cada um de nós. É algo presente na vida de Jesus, que fez opção por ser andarilho, migrava de região para região, cumprindo a sua missão, que era anunciar o reino de Deus. E se assemelhava bem ao Jazão, porque um dia alguém disse para ele: vou segui-lo para onde quer que vás. Aí ele fala: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Migração quer dizer, então, o movimento, as idas e vindas. Imigrante é aquele que chega. Emigrante é aquele que vai. Nós falamos sobre os imigrantes internacionais que vieram para o Brasil. E tem muitas histórias atuais de imigrantes, por exemplo, bolivianos em São Paulo, nas confecções. Muitos deles até em situações escravocratas, porque o patrão paga a passagem de vinda e ele vem sem lenço e sem documento. E vai trabalhar nas confecções. Para começar, os galpões que eles trabalham não tem janela. É iluminado por luz fluorescente para eles não saberem se é dia ou se é noite. Existe um livro que retrata isso. O livro se chama Saídas de Emergência. E aqueles bolivianos, então, eles começam a ganhar 10 centavos, 20 centavos na produção de uma peça de roupa. E eles têm que trabalhar para pagar a passagem, porque o patrão pagou para ele a passagem de vinda com 10 centavos, 20 centavos de cada peça. Imagina quanto tempo que ele vai demorar para pagar. E também ele recebe um marmitex ali na máquina, e aquele marmitex tem preço, e ele tem que trabalhar para pagar também o marmitex. Então ele fica 7, 8, até 10 anos para pagar a sua viagem. E depois, quando ele consegue juntar algum dinheiro para mandar para sua família, lhe é cobrado, geralmente pelo patrão, 30% para poder fazer este serviço, que não é garantido de chegar ao seu destino o dinheiro que ele economizou para a sua família. Nós temos essa situação nas confecções, e muitas delas em São Paulo. E em outros lugares também. Esse foi apresentado pelo livro Saídas de Emergência, tá? Um livro que eu li em 2013. Muito bom, vale a pena procurar. Agora,
É importante também nós atentarmos para a saída dos brasileiros. A década de 80 no Brasil foi uma década muito conturbada. É considerado uma década que não existiu. Nós tivemos 12 ou 13, acho que 13 planos econômicos, 4 mudanças de moedas. Não sei se vocês lembram, naquela época eu trabalhava em RH de uma escola particular e as folhas de pagamento no final do mês, o salário era em URV. Então a pessoa ganhava tantas URVs que no dia 29 valia, sei lá, R$ 1, um cruzado, um cruzeiro, que fosse, e no dia 30 já era 1,20. A inflação foi exorbitante. Então, a década de 80, muitos brasileiros emigram para outros países em busca de melhores condições de vida. Os Estados Unidos receberam milhares de brasileiros, muitos mineiros. Lembra de Governador Valadares? Muitos mineiros de Governador Valadares foram para os Estados Unidos, mas não só Governador Valadares. Alguém escreveu um dia que os Estados Unidos levam os nossos mineiros e o nosso minério. Estão levando os nossos, não é Estados Unidos, não, estão levando os nossos mineiros e o nosso minério. E os países da Europa também receberam muitos brasileiros. Isso foi na década de 80, principalmente, que muitos foram embora. Mas aconteceu um movimento inverso. Eles emigraram de lá e voltaram para as suas origens. Eu encontrei pessoas que voltaram para o Brasil lá em Nova Serrana. Muita gente do norte de Minas. Por quê? Porque a primeira década do século XXI no Brasil foi muito promissora. Houve muito investimento, houve muito crescimento da classe pobre. Para vocês terem uma ideia, o índice de pobreza, de miséria no Brasil, de 2000 a 2015, ele cai, das pessoas famintas, miseráveis, ele cai 82% de 2000 a 2015. A ONU, no ano 2000, ela tinha feito um acordo com todos os países para que em 2015 não houvesse fome no mundo. Só o Brasil conseguiu extinguir 82% da fome em 2015. Esses dados, hoje, 2020, já estão completamente desatualizados. Por quê? Porque a miséria voltou e está voltando galopantemente. Não é por causa deste ano, não. São estratégias governamentais, políticas governamentais em favor do pobre, que nós perdemos muito. Mas vamos voltar. Então, quando tem esse milagre no Brasil, que as coisas começam a melhorar, as pessoas voltam. As pessoas voltaram. Então, nós tivemos esse movimento inverso. E vieram também muitos profissionais de outros países, para exercer a sua profissão aqui. Então, nós temos um outro tipo de imigração. Sem contar, que é importante também, são várias modalidades, O que nós tivemos na década de 60 para cá no Brasil? O êxodo rural, que é também um processo migratório. As pessoas saíram do campo para a cidade. E depois nós tivemos agora, mais na atualidade, a gente tem o êxodo urbano. Muita gente sai da cidade e vai para o campo. Vai para os condomínios afastados, tá vendo? Eles desocupam a cidade, Eles saem. E há também um outro tipo de modalidade de imigração, que é a pendular.
é o cara que mora lá em Sabará e que trabalha em Belo Horizonte, que mora em Betim, que trabalha em Belo Horizonte. Ele vem e vai. Nova Serrana tem também, porque tem muitas cidadezinhas lá perto, né? Maravilhas, Papagaios, Pará de Minas, Santo Antônio do Monte, Bom Despacho, Perdigão. Então, as pessoas vêm para trabalhar na cidade, em Nova Serrana, e voltam à tarde. É a imigração pêndulo. Então, esses vários tipos, né, nós podemos considerar processo migratório. Essa mobilidade da população que tem como objetivo uma coisa só: a garantia da sua sobrevivência. E olha que interessante que eu comecei esse vídeo hoje dizendo para vocês que todos nós somos migrantes. Todos nós precisamos sair, precisamos ir além, precisamos nos encantar com o caminho. Sentimos falta disso, dessa caminhada, principalmente agora, nesse tempo do nosso distanciamento, do isolamento, estão as autoridades pedindo para que fiquemos em casa. Muita gente está pirando, porque nós somos chamados a nos movimentar, Nós somos esses seres de saída e de chegada, de conquista, de reconquista, tudo para satisfazer esta insatisfação, este vazio que temos, essa incompletude do humano presente em nós. E nós fazemos isso, com certeza, até na hora da nossa morte. Por quê? Porque é o sentido da vida. É o começar, é o recomeçar, é o fazer, é o desfazer, é o fazer de novo. E assim a gente vai, pela vida fora, como o Jazão da mitologia, não importando com as saídas, e nem muito menos com a nossa chegada. O importante é a beleza que contemplamos pelo caminho.